Olá, tudo bem com você? Prazer em conhecer. Caso a gente ainda não se conheça, eu sou o Rodrigo Pereira de Paula e meu objetivo aqui é trazer uma curiosidade aí sobre a medula espinhal. Algumas coisas, né? Não só da medula, mas também como anexos dessa medula espinhal. E eu espero que você goste e que você vislumbre tanto quanto eu. Eu sou aqui um grande amante aí da anatomia, então acho que nada mais legal do que a gente saber e entender como é que nós funcionamos de fato, né? Então, para isso, eu vou trazer aqui um recorte, né, do que é um dos nossos cursos aqui no SES. E aí você vai poder conhecer um pouquinho da nossa linguagem, um pouquinho da abordagem que a gente tem. E depois eu vou fazer alguns convites no final desse curso, tá bom? Então, esse pequeno recorte aqui de um curso, que passa a ser um mini curso, nós falaremos da espinha, né, ou da medula espinhal. Então, essa figura aqui ilustrativa no modelo 3D nos mostra a seguinte situação, que a medula espinhal, ela é complexa, ela traz inúmeras ramificações que estão representadas aqui em amarelo, ela nos mostra que as nossas vértebras fazem como se fosse um tubo para poder proteger essa medula espinhal, como a gente pode ver nessa vista superior aqui, né? Opa! Tá vendo? Tentando dar um zoom que fica melhor. Olha lá, representada em amarelo é a nossa medula espinhal. Essa medula espinhal, ela sai dessa posição que ela está e ela desce desde lá da primeira vértebra cervical, que é a C1, até a região da lombar, L1, L2. Depois ela tem um prolongamento que se chama cauda equina, que são essas pequenas ramificações que parecem raízes, né? Nessa parte inferior aqui, tá vendo? Logo abaixo ali do osso sacro. Além de toda essa relação que ela tem para as partes laterais dessas vértebras, que são as raízes, né? E os nervos efetivamente periféricos, que saíram de dentro dessa medula espinhal, de dentro desse tubo, né? Dessa relação de duas vértebras, e vão em direção à periferia mesmo, né? Aos membros, às vísceras e aos outros tecidos todos que nós temos ao longo do corpo humano. Tá certo? Então é uma super ilustração aqui de como se comporta, né, essa medula espinhal. Mas antes de falar mais dessa medula, eu quero trazer este modelo aqui de mostrar alguns detalhes. O nosso corpo, ele é feito por inúmeras estruturas. Existem estruturas que são mais nobres e existem estruturas que são menos nobres. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Quando nós falamos do sistema nervoso, sobretudo do sistema nervoso central, ele precisa ser altamente protegido por tamanha nobreza que ele possui. Tanto na sua sensibilidade, por ser estruturas anatômicas muito sensíveis, quanto com relação à sua função. Ele exerce funções que são extremamente vitais. Tudo bem? Então, por isso, ele não pode ficar vulnerável, né? Nem fragilizado de forma alguma. E aí, para isso, nós temos inúmeras estruturas vindo no sentido de proteger a esse sistema. Então, antes da gente voltar lá e falar da medula espinhal, o que nós temos envolto na nossa calota craniana como um todo, né? Internamente, nós teremos todo o sistema nervoso central, que é o encéfalo como um todo, que aí vai ser o nosso cérebro, ponte, bulbo, cerebelo, depois a medula espinhal, que é o que a gente começou a falar. E envolto de tudo isso, nós teremos vários setores. Então, essa figura ilustrativa nos mostra em camadas o nosso primeiro setor aqui, né? Que é um dos nossos anexos, né? Do nosso sistema, que é a própria pele. Então, olhando para a cabeça, nós temos aqui os pelos, né? Que são os nossos cabelos. Depois, nós temos essa grande camada aqui, que é a pele, certo? Abaixo dessa pele nós temos uma membrana bem fininha, né? Que se chama aponeurose. Isso acontece em outros lugares do corpo também, tá? Só que essa sequência é exclusiva no crânio, na cabeça. A aponeurose é essa membrana aqui. Abaixo dessa aponeurose
nós temos ali o peritônio, que é uma outra membrana um pouco mais rígida, bem aderida ao osso já, a própria calota craniana, e por fim, o osso mesmo, né? Que é o crânio, a calota craniana, né? Tudo bem? Que é esse grande trecho aqui, a espessura do osso, tá certo? Abaixo desse osso nós temos agora 3 membranas. Essas membranas elas foram concebidas para proteger a medula espinhal. Elas se chamam meninges. Tudo está ali para proteger, mas essas meninges foram feitas especificamente para a proteção da medula espinhal e do encéfalo, né, do sistema nervoso como um todo. Então aqui essa ilustração nos mostra isso na calota craniana, olhando uma tridimensão da cabeça, mas vai acontecer da mesma forma envolto ali dentro das vértebras, né, a parede interna das vértebras e envolto na medula espinhal, tá certo? A primeira dessas meninges, ela se chama dura mater. A dura mater, que é essa aqui mais espessa, ela é uma membrana bem rígida, bem forte. Ela tem uma propriedade elástica ali, mas é uma coisa assim muito sutil. A ideia dela é ser muito rígida, semelhante a gente comparar como se fosse uma lona, algo muito, muito forte. Entende? Logo abaixo desta membrana, que se chama dura mater, nós temos uma outra membrana que se chama aracnoide mater, que é essa aqui, aracnoide, porque tem justamente esse formatinho aqui, tá vendo? A aracnoide, na verdade, ela é dividida em duas, né? Tem uma parte da membrana aracnoide que é um pouco mais fina, se comparada com a dura mater. Depois vai vir a própria aracnoide, que são esses formatos de teias, né? Por isso do nome aracnoide mater. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E por fim, abaixo dessa aracnoide mater vai vir esse outro nome aqui, que é a pia mater. A pia é essa bem fininha. E aí a pia, sim, está inserida a estrutura nervosa central. Nesse caso aqui é o próprio telencéfalo, né? Que é o cérebro, basicamente. Protegendo o sistema nervoso central, e o mesmo vai acontecer lá na medula espinhal, tá certo? Então, pense junto comigo. Tenho a medula espinhal ou o encéfalo. Logo após ele, né, em níveis de supercialidade, saindo dele, o próximo nível é a pia mater, como o modelo aqui mostra pra gente. Na sequência dessa pia mater, nós temos a aracnoide mater. E após essa aracnoide, a dura mater, que é aquela mais vigorosa, mais calibrosa, espessa. A pia mater é mais sutil, mais no sentido de ter um contato fino, como se fosse uma pequena seda ali envolta. Na sequência dela, a aracnoide tem essas teias, que você já vai entender que é para absorver pequenos choques, pequenos impactos. Então ela vai servir como se fosse amortecedor mesmo, por isso dessa formação anatômica dela, tá certo? E por fim, a dura mater, que é uma membrana mais grossa, mais calibrosa, que é para proteger mesmo, entendeu? Envolto de todo esse contexto, nós temos um líquido que se chama líquido céfalo-raquidiano, ou simplesmente líquor ou líquido cérebro espinhal. Tem nomes diferentes, mas é a mesma estrutura licólica, né? O mesmo líquido. Esse líquido, além do fator proteico, que vão ter umas funções específicas, a presença do líquido também faz com que toda essa estrutura tão sensível quanto a medula fique protegida. E se algo muito vigoroso, alguma vibração, algum impacto, trauma, enfim, aconteça ali, esse choque mecânico não chegue nessa estrutura e não cause, de fato, uma lesão. Não só na medula espinhal, né, como a gente já falou, mas também no sistema nervoso central como um todo, né? O encéfalo, as outras estruturas ali, o cérebro, enfim. Tá certo? Então é uma super curiosidade, né? A medula espinhal, ela é muito, muito nobre e ela precisa desse grande fator protetor. Eu não sei se você sabia disso, mas é uma coisa que é muito, muito interessante e é muito real. A gente tem um comentário ao longo ali da neurociência, né? Da anatomia como um todo, até mesmo das bases fisiológicas, que nos diz assim: a estrutura governa a função. Então, se eu tenho uma estrutura que está naquela características de proteger, a função dela basicamente vai ser proteger. Se eu tenho um líquido que ajuda a diminuir a mecânica vibratória, ele vai ficar ali, de certa forma, amortecendo os pequenos golpes fortes que seja recebido ali através dos traumas,
a ideia também desse líquido é servir como proteção, e assim sucessivamente. Então a estrutura governa a função. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Tá certo? Então esse aqui é um pequeno recorte, né? Deixa eu voltar lá para a imagem 3D só para você visualizar de novo. Vou retirar algumas vértebras para você conseguir ver como que ela fica na sua parte interna. Mas basicamente é isso que eu queria trazer aqui de grande curiosidade, né? As nossas estruturas, elas têm esse padrão, né? De olhar para a função, olhar para a estrutura e determinar qual seria a função. Então olha lá como que se comporta, né? Então a nossa medula espinhal. E aí aqui também as múltiplas inervações, né? Deixa eu marcar alguns aqui, alguns desses nervos, ó. Pegar alguns em avulso aqui. Tudo bem? Acho que já dá para entender, né? Tá certo? Então essa é a ideia central desse sistema, né? As vértebras fazem uma espécie de caixa ou de tubo para que essa medula passe por dentro dele. Essa medula ela é protegida por membranas, né, e camadas, que são as meninges, são 3. Respectivamente, de fora para dentro, né? Dura mater, aracnoide mater, pia mater, e envolto com tudo isso um líquido que se chama líquido céfalo-raquidiano, ou líquido cérebro-espinhal, simplesmente o líquor, certo? Que também tem um fator ali proteico, mas também tem o seu fator físico protetor, assim como uma água, né? Tem uma viscosidade muito próxima da água e ele está ali deixando essas estruturas imersas dentro dele para ser mesmo um fator protetor, tá certo? Então é uma super curiosidade que eu queria trazer. Então um assunto como esse e outros nós temos aqui no SES em diferentes cursos, né? Então esse pequeno recorte que eu trago é um dos assuntos que a gente aborda num curso, por exemplo, como neuroanatomia ou mesmo neurofunção. E nós falamos sobre essas questões não só anatômicas, mas também com relação a funcionalidades, também com relação a algumas disfunções, né? Coisas que podem acontecer que diminuam, né, essa funcionalidade ou até mesmo fatores causais que realmente levem a essa desfunção. Tá certo? Então te convido a conhecer um pouquinho do nosso Nova Classe. Lá nós temos todos esses cursos, né? O Nova Classe é a nossa plataforma de acesso para absolutamente todos os cursos já ministrados aqui no SES. E eu espero te ver por lá, vendo alguns outros cursos, outras curiosidades como essa e outras. Beleza? Então é isso aí. Um beijão e um abraço e até logo. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.